Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num conceito que, tá no coração da fé cristã, mas que muitas vezes é cercado de confusão. A nossa fonte é o livro Por que Crer na Bíblia, de John MacArthur. E a nossa missão aqui é entender o que realmente significa dizer que a Bíblia é inspirada. Uma palavra que a gente usa pra tudo, né? Exatamente. A gente fala de um discurso inspirado, um atleta com uma performance inspirada, mas, segundo o autor, o uso bíblico do termo é algo muito mais específico Mais técnico. e bem mais radical, eu diria. Com certeza. E para entender o que a inspiração é, o autor sugere um caminho interessante. Começar limpando o terreno, sabe? Desbancando as ideias mais comuns sobre o que ela não é. O que ajuda muito porque a gente já chega com várias noções pré-concebidas. Pois é, a primeira dessas ideias equivocadas é talvez a mais simples. A de que a Bíblia seria só tipo um pico de genialidade humana. Na mesma prateleira de Homero ou Shakespeare, por exemplo. Isso. Seria o produto de homens extraordinariamente inteligentes, com uma percepção moral altíssima, mas, ainda assim, apenas homens. Exato. E o autor ele contesta essa visão de uma forma bem direta. Ele argumenta que, se a Bíblia fosse só obra de homens geniais, ela seria um livro, psicologicamente impossível de ter sido escrito. Impossível. Por quê? Bom, primeiro por causa da sua mensagem central. Pensa bem, homens, por natureza, não escrevem um livro que os condena universalmente. A Bíblia, do começo ao fim, diagnostica a humanidade como falha, como pecadora, incapaz de se salvar. E a salvação vem sempre de fora, de Deus. Sempre. A tendência da genialidade humana é criar histórias onde o ser humano é o herói, né? A Bíblia faz exatamente o oposto. E o segundo ponto dele é sobre a figura central do texto. Jesus Cristo. Sim. Ele argumenta que a concepção de Jesus, como ele é retratado nos evangelhos, transcende a capacidade criativa humana. É a combinação de pureza absoluta, amor sacrificial, autoridade divina e, ao mesmo tempo, uma humildade profunda. Tudo numa pessoa só. E isso seria, na visão dele, uma impossibilidade literária. Exato. Nenhum poeta ou filósofo conseguiria fabricar uma figura que personifica a perfeição de forma tão consistente, sem virar uma caricatura, sem perder a credibilidade. Mas, só para aprofundar um pouco aqui, outras mitologias, outras religiões, não têm figuras perfeitas ou idealizadas, o que tornaria Jesus tão inimaginável, como o autor diz. Forma como essa perfeição é apresentada. Não é uma perfeição fria, distante, tipo a de um deus grego no Olimpo. Certo. É uma perfeição vivida no meio do mundo real, no meio da sujeira, da traição, da dor, e sem nunca ceder. Os autores dos evangelhos, que ele argumenta que não eram, literatos super sofisticados, conseguiram pintar esse retrato com uma consistência que desafia uma explicação só humana. Entendi. Faz sentido. Então, descartada a ideia de mera genialidade humana, vamos para a segunda visão incorreta, que já é um pouco mais teológica. A inspiração conceitual. Sim, essa é bem comum em alguns círculos. Qual é a ideia aqui, basicamente? A inspiração conceitual diz que Deus não inspirou as palavras exatas da Bíblia, mas só os conceitos gerais, as grandes ideias. Ah, então, por exemplo, Deus teria dado o pensamento de amor a Paulo? Exato. E Paulo, com suas próprias palavras e limitações humanas, escreveu o capítulo 13 de Coríntios. O problema, segundo essa visão, é que se os autores escolheram as palavras, eles podem ter cometido erros. Históricos, científicos. Ou até teológicos. A Bíblia, então, conteria a palavra de Deus, mas não seria a palavra de Deus na sua totalidade. O que, claro, afeta a confiabilidade do texto. E como o autor refuta isso? Ele vai direto ao próprio texto. Em 1 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo é muito explícito. Ele diz: não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Ele especifica palavras, não ideias. Exatamente, palavras. Jesus faz a mesma coisa em João 17, quando ele diz ao Pai: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Para o MacArthur, a comunicação de Deus é precisa. Pensamentos e palavras são inseparáveis. Mude as palavras e você muda o pensamento.
É isso. O que leva diretamente ao que os teólogos chamam de inspiração verbal plenária. Opa, peraí. Esse é um termo bem técnico. Inspiração verbal plenária. Vamos quebrar isso. Claro, verbal se refere às próprias palavras. Cada substantivo, verbo, a inspiração desce a esse nível da linguagem. Ok. E plenária vem de pleno, que significa completo, total. Juntando tudo, a doutrina afirma que todas as palavras da Escritura, nos seus manuscritos originais, são a palavra de Deus. Interessante. Então a precisão da linguagem é fundamental. Isso me leva a uma terceira visão que parece ir na direção oposta, se afastando completamente da precisão do texto. É a chamada inspiração existencial. Ah, sim. Essa é bem mais contemporânea, né? Parece que sim. A ideia aqui é que a Bíblia não é objetivamente a palavra de Deus, mas ela se torna a palavra de Deus para uma pessoa quando um trecho fala com ela, sabe? Quando causa um arrepio, uma emoção, uma experiência pessoal. Então a inspiração não está no livro, mas no leitor. Exatamente. A inspiração seria um evento que acontece no coração de quem lê. O texto em si pode estar cheio de mitos e erros, mas Deus pode usá-lo para criar um encontro significativo. Mas espera um pouco. Isso não só é atraente para muita gente. A ideia de que a Bíblia se torna viva quando fala com a gente, uma experiência pessoal, em vez de um dogma frio. Qual é o perigo que o autor vê nisso? Olha, o perigo que ele aponta é que isso destrói a própria noção de verdade. Se a inspiração depende do meu sentimento, a verdade vira relativa. O que me emocionou hoje pode não falar nada para outra pessoa. A autoridade sai do texto e vai para o leitor. Totalmente. E o MacArthur faz uma pergunta bem direta. Como a gente pode confiar que um livro, que segundo essa visão é cheio de falhas históricas e até mentiras, como o nascimento virginal, a ressurreição, pode nos comunicar verdades espirituais? É como tentar tirar água pura de um poço envenenado. É essa a imagem. A base da fé deixa de ser um fato objetivo, como a ressurreição de Cristo, e passa a ser uma experiência interna, um sentimento. E sentimentos, a gente sabe, mudam o tempo todo. A confiança se esvai. Faz todo sentido. Se a base é emoção, a fé fica instável. Isso nos leva, então, a outro extremo. Se não é uma experiência subjetiva, seria o oposto. Aquela caricatura que a gente sempre ouve dos críticos. A ideia do ditado mecânico. Exatamente. A quarta visão incorreta. É aquela imagem dos autores bíblicos como, sei lá, secretários cósmicos. Robôs. Deus ditava no ouvido deles, eles só transcreviam, sem nenhuma participação da mente ou da personalidade. E essa ideia é bem fácil de refutar, imagino. Facílima. É só ler o texto. Ninguém confunde a poesia angustiada do Davi nos Salmos com a prosa lógica e argumentativa do Paulo em Romanos. Ou o estilo simples e direto de João com o grego mais polido de Lucas. Perfeito. Cada autor tem uma voz, um vocabulário, uma bagagem. Lucas, por exemplo. No comecinho do evangelho dele, ele não diz "o Espírito me ditou tudo". Não. Ele diz que fez uma acurada investigação de tudo desde o princípio para escrever um relato ordenado. Isso só como um historiador meticuloso, não como um robô. Certo. Então, a teoria do autor não é que Deus apagou essas personalidades, mas que ele as usou. Na soberania dele, Deus orquestrou a vida inteira desses homens, educação, experiências, tudo para que, no momento certo, as palavras que eles escolheram livremente fossem exatamente as palavras que Deus queria registrar. Então, quando Paulo escreveu, era 100% Paulo escrevendo? E, ao mesmo tempo, 100% Deus escrevendo através de Paulo. Uma dupla autoria. Ok, então vamos recapitular. A gente já limpou o terreno do que a inspiração não é. Não é genialidade humana, não são só conceitos, não é uma experiência sentimental e não é um ditado robótico. Exato. Todas essas visões ou superestimam o papel humano ou distorcem o papel divino. Então a pergunta que fica é: como o MacArthur, usando o próprio texto, define o que a inspiração de fato é? Ele se concentra em duas passagens que são fundamentais.
A primeira, e a mais famosa, é 2 Timóteo 3,16. A maioria das traduções diz algo como toda a escritura é inspirada por Deus. Certo. Mas o autor ressalta que a tradução mais literal e, olha, mais poderosa do termo grego original, theopneustos, é soprada por Deus. Soprada por Deus. Essa palavra theopneustos, ela é comum. O autor parece dar um peso enorme para ela. E ele está certo. Pelo que se sabe, essa palavra não aparece em nenhum outro lugar na literatura grega da época. Parece que o apóstolo Paulo criou um termo novo para descrever algo único. E o que significa essa junção? É a junção de theos, que significa Deus, e pneu, que significa respirar ou soprar. A ideia não é que Deus deu uma ideia, mas que a escritura é literalmente o sopro, o fôlego de Deus. Como no Gênesis, quando Deus soprou a vida em Adão. Exatamente esse poder criativo. Então o ponto é que o texto não é apenas sobre Deus. De uma forma muito profunda, o texto é a própria fala de Deus, carregando a autoridade e o poder dele. Isso muda toda a perspectiva. E o autor destaca mais alguma coisa nessa passagem? Sim, 2 detalhes técnicos, mas que são importantes. A frase começa com a palavra grega pasa, que significa toda ou cada. Isso indica que a totalidade das escrituras é inspirada, não só umas partes. E o outro detalhe? A palavra para escritura é graphe, que significa os escritos. O ponto aqui é sutil. O que é soprado por Deus é o produto final, o texto, não necessariamente os autores em si. Ah, entendi. Paulo não estava inspirado quando escrevia uma lista de compras, por exemplo. Perfeito. Mas os textos que ele produziu sob a direção do Espírito Santo, esses, sim, são a palavra de Deus. Certo. Então, 2 Timóteo nos diz o que a inspiração é. O sopro de Deus na página. Mas e o como? Como Deus trabalhou com os autores sem virarem robôs? Acho que a segunda passagem de 2 Pedro aborda isso. Perfeitamente. Uma passagem complementa a outra. Em 2 Pedro, capítulo 1, o apóstolo escreve que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, não veio da vontade do autor humano. E como aconteceu então? Ele explica: homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra grega para movidos aqui é feromenoi, e ela tem a imagem de algo sendo levado, como um navio à vela que é impelido pelo vento. Que analogia ótima. Não é? O vento não anula o navio, ele usa a estrutura do navio para levá-lo ao destino. Da mesma forma, o Espírito Santo não anulou a mente ou a personalidade dos autores. Ele os moveu, os carregou para que o resultado final fosse exatamente o que Deus queria, mas expresso através da linguagem e do estilo de cada um. Resumindo então, só para fixar a ideia. A inspiração bíblica, segundo a visão do MacArthur, não é genialidade humana, porque seu conteúdo confronta a natureza humana. Certo. Não são apenas conceitos, porque Deus se comunica com palavras precisas. Não é uma experiência subjetiva, porque isso destrói a verdade objetiva. Exato. E não foi um ditado mecânico, porque a personalidade única de cada autor é mais do que evidente. Perfeito. Se fôssemos sintetizar numa definição, seria algo assim: a inspiração é o processo pelo qual Deus supervisionou os autores humanos da Bíblia para que eles, usando seus próprios estilos, compusessem e registrassem, sem erro, a sua revelação ao homem nas palavras dos manuscritos originais. É uma obra de dupla autoria, então. Divina e humana ao mesmo tempo. Isso. 100% divina e 100% humana, com a soberania de Deus garantindo a perfeição do resultado. Uma visão fascinante e bem complexa. Na nossa próxima conversa, vamos continuar a explorar as ideias deste livro, Por que Crer na Bíblia. E para refletir até lá, fica uma questão que emerge de tudo isso. Se a autoridade da Bíblia não vem de uma fonte divina e objetiva, como o autor argumenta, mas da experiência subjetiva de cada leitor, em que se baseia a fé? A verdade se torna só uma preferência pessoal ou ela permanece algo absoluto a ser descoberto? Uma pergunta que fica no ar.
E na nossa próxima análise, vamos ver como essa ideia de inspiração divina se sustenta diante das críticas sobre supostas contradições e erros no texto. Até lá!